Fontes diplomáticas avaliam que a decisão sobre Daniel Peres, indicado pelo presidente Donald Trump para comandar a embaixada americana em Brasília, pode ficar para depois das eleições brasileiras com a pressão dos Estados Unidos. Eu apurei que a revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Ribeiro Viotti, aumentou o custo político de uma concessão imediata do Agrimã, o consentimento necessário para Peres assumir o posto. Ao dizer que o aval a Peres é necessário para cancelar a revogação do visto, o governo Trump elevou o tom da pressão e reduziu o espaço para uma saída discreta. Na leitura das fontes, uma autorização concedida agora poderia ser apresentada como uma demonstração de que Lula cedeu à pressão dos Estados Unidos. Diplomatas ponderam que o calendário eleitoral pode pesar nessa decisão, uma vez que os atritos com Trump reforçam o discurso de soberania adotado por Lula na campanha à presidência. Vamos voltar ao debate. Cardoso, Lula ganha ou perde se prorrogar para depois das eleições esse embate com os Estados Unidos? Vai depender um pouco da apreciação que nós temos sobre a dimensão política do que seja um país soberano. Claro, eu, se fosse presidente da República e tivesse um gesto desse, de hostilidade com a revogação de visto da embaixadora brasileira, aliás, uma pessoa irretocável sobre todos os aspectos, a embaixadora Viotti, eu não daria o Agrimã. Não daria o Agrimã até que aquele país mudasse de posição. Eu não sou obrigado a dá-lo. O Agrimã é a concordância com que um embaixador venha a um país. Um país não está obrigado a dá-lo e nem precisa dar em uma semana, 2 semanas. Há casos no Brasil que prolongaram muitos meses. Houve um caso, por exemplo, se não falha a memória, do embaixador de Israel, que demorou 5, 6 meses para ter o Agrimã do governo brasileiro. Por quê? Porque eu tenho que investigar, eu tenho que ver se aquela pessoa está adequada, e eu não sou obrigado a dar Agrimã, eu posso discordar. Agora, o Brasil é obrigado a dar em 15 dias o Agrimã para um governo que o está hostilizando? Isso é uma forma de pressão, de violência, e eu não posso simbolicamente me curvar à violência. Se hoje o governo der a concordância para esse embaixador, a leitura política que se fará, e a política se dá através de diálogos simbólicos, tá vendo? Lula curvou-se aos desejos imperiais de Donald Trump. O Donald Trump que aplicou sanções ao Brasil, o Donald Trump que tem buscado beneficiar e se intrometer na eleição brasileira, mandar pessoas para fiscalizar a eleição e a deturpar o resultado conforme os jornais dos Estados Unidos deram. Ou seja, eu não posso fazer isto. E eu não creio que o governo fará. Acho que se o governo der hoje o Agrimã, ele erra. Mas ele vai ganhar ou perder o debate. Olha, há valores que são maiores do que resultados eleitorais concretos. Eu, pessoalmente, acho que defender a soberania dá resultado eleitoral. Mas eu não tomaria por isso essa decisão, mesmo que eu perdesse eleitoralmente. Porque a dignidade e a soberania de um país não tem preço. Ela não se compra. E quem se curva a situações arbitrárias, prepare-se porque vai receber outras. Eu tenho que agir sem arrogância, mas com altivez, defendendo isto é um país. E o meu país é soberano. Retiraram agora o direito de permanência da minha embaixadora, retiraram o visto. Pois bem, para obterem, porque eu não dei o Agrimã em 15 dias, agora eu não vou dar. Eu tenho que fazer isso. Com os truculentos, se eu me curvar, porque há muitas pessoas no Brasil que querem que o Brasil se curve. Acham que o Brasil é um cachorrinho pequenês, acham que o Brasil é um país de 5ª categoria e diante do império ele não pode ficar altivo. Olha, quem perde a sua altivez diante do império se ajoelha para sempre. E eu não gostaria de ver o meu país ajoelhado ao arbítrio, ajoelhado àquele que quer interferir nas nossas eleições, aquele que quis aplicar sanções ao Brasil, a gente que levou a bandeira dos Estados Unidos para a Avenida Paulista. Eu sempre lembro isso porque achei uma das coisas mais revoltantes que a minha história de brasileiro viu. Claro, eu não vou bater continência para a bandeira de uma potência estrangeira, seja ela comandada por um governo de direita ou de esquerda. Eu vou bater continência para a bandeira do meu país, seja ele governado por alguém de direita, seja ele governado por alguém de esquerda. Isto é ser brasileiro, isto é ser brasileira, isso é ser patriota.
curvar-se a injunções políticas desta natureza, né, é algo que eu não posso concordar jamais. E acho lamentável ver a notícia que vi agora há pouco, não quero levantar a suspeição, que dias antes de dessa suspensão ser articulada por Marco Rubio do visto, lá teve lá Eduardo Bolsonaro procurando a Casa Branca. Ou seja, parece que estão cobrando lá um apoio do Trump à extrema-direita unida para tentar fazer confusão no Brasil. É muito triste que brasileiros defendam contra o seu país situações dessa natureza. Ana Amélia, Lula ganha ou perde se prorrogar esse embate para depois das eleições? Bom, o presidente Lula deve estar avaliando muito bem esse cenário. E hoje me surpreendi quando ouvi a informação vinda do Palácio do Planalto que o presidente da República iria tentar um contato pessoal com o Donald Trump. Considerei agora, como olhando de fora a situação, um ato que estaria dentro da liturgia do poder e da liturgia da própria da boa diplomacia. Quer dizer, numa hora dessas, ou você que vai para a guerra, você tem que estar bem armado, tem que estar bem preparado. O Donald Trump não é a primeira vez, não é o Brasil o primeiro país que ele não entrega credenciais ou retira credenciais. Conversei com um empresário colombiano que estava me contando que em relação à Colômbia aconteceu a mesma coisa, exatamente por divergências ideológicas entre o governo passado na Colômbia e a Casa Branca. Então, dentro desse cenário, eu acho que se de fato o presidente da República, o presidente Lula, quer buscar uma conversa com Donald Trump, seria um caminho mais adequado. Mas o recrudescimento da tensão Brasil e Estados Unidos, do ponto de vista mais ideológico, me parece que é onde reside o problema de um lado que tomou a Casa Branca aqui nas eleições aqui no Brasil, se torna mais difícil haver um entendimento em relação a isso. Até porque, claro, agora é uma questão. A Casa Branca retirou o visto da embaixadora Maria Luísa Viotti e, em contrapartida, o governo fez isso como reação à demora que o governo brasileiro estava tendo no agrimã para o novo embaixador, nascido da família cubana, 38 anos, talvez o mais jovem embaixador a ser indicado para exercer a missão no Brasil, não foi dada pelo Palácio Planalto. Então, isso tudo entornou o caldo. Eu acho que se o presidente Lula tiver a aquiescência dessa conversa pessoal, ele está apostando nisso, mas de qualquer modo, dentro da própria direita brasileira, já há uma preocupação, Juliana, em relação ao efeito negativo disso. Hoje li no jornal espanhol El País, que é um jornal, eu diria mais à esquerda, mas o jornal avaliando que é o embate do presidente da República, do brasileiro, com Donald Trump e com Milei, acaba rendendo frutos para ele, politicamente falando e eleitoralmente falando. Quer dizer, é uma visão que está havendo fora do Brasil em relação ao impacto que esse embate pode estar representando. Por isso que a direita está cautelosa também, examina isso com muita cautela, especialmente os agentes econômicos. Para a gente encerrar, um minutinho final, 30 segundos para cada, Cardoso. Olha, eu acredito, sinceramente, e agora, independente do que deve ser feito pelo presidente Lula, porque eu repito, eu tomaria essa posição, mesmo que trouxesse prejuízo eleitoral, eu acho que traz ganho eleitoral. A sociedade brasileira está vendo quem é o agredido, a sociedade brasileira está vendo o que está fazendo Donald Trump, está vendo a articulação da família Bolsonaro para hostilizar o Brasil para ter dividendos a Flávia. Isso, portanto, deve, acho eu, trazer dividendos eleitorais ao Lula, mas mesmo que não trouxesse, ele tem que ser firme e altivo nessa hora. Ana Amélia, 30 segundos, traz questões positivas para a eleição de Lula ou não? Olha, no setor empresarial que eu tenho conversado, está considerando, por exemplo, a decisão tomada pela Casa Branca de considerar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas é apoiada por uma grande parte do empresariado brasileiro. Quer dizer, que não são eleitores de Lula, sabidamente, mas estão apoiando exatamente uma decisão tomada que veria contra exatamente o atual governo. Então, essa posição assumida pela área da direita, ela também está contrariando. Acham que não é um discurso de soberania, mas é a defesa de uma questão que é muito grave, que é o crime organizado no Brasil.